aí, Samuel? Tudo Troquei. bem? Tudo bom. Tá tudo. Que bacana, né? Tecnologia que faz a gente se reunir aí. Cada um tá num lugar, né? Tá todo mundo Belém, perto um do outro. Macapá, Igarapé, Açu, Belo Horizonte. Maranhão, Maranhão. Na outra semana É. já vou estar em Macapá. Que bacana. Sexta-feira Eita, eu menino. vou. Eita, Sexta-feira a senhora vai quem tá com... emocionado aí é o seu mozinho Eu aí, né? O agradeço. CJ aí. O Eu Movito tá agradeço. emocionado, né? Rabino, eu agradeço, Rabino. Olha, que legal mesmo, cara. Bom, a gente começa agora a aula, logo, Ulisses. Acho que É o é, senhor né? que, é o senhor que sabe, Rabino. Tem mais Eu Tá gente. acho, bom. eu Tem tô mais olhando gente. aqui, eu tô olhando aqui para ver se tem alguém entrando aqui, mas agorinha não tem ninguém entrando Tem ainda, né? ninguém entendendo, né? Então bora começando aí nessa aula. Ok. Ok, hoje à noite é chamado de Rosh Hashanah Rabbah. Hoje e amanhã, logicamente, é o sétimo dia de Sukkot. Rosh Hashanah Rabbah quer dizer, Rosh Hashanah é o nome de umas orações, Rosh Hashanot, que são orações que a gente pede que Deus nos salve. E aqui tem várias conotações. Uma, conotação física, que Deus nos dê bom provimento. Esse provimento passa principalmente pela terra de Israel, onde é um clamor pelas chuvas. E o Shemini Atzeret vai reforçar isso, fazendo oficialmente a mudança na Amidá, da oração do verão pela oração do inverno, que envolve as chuvas. Temos também a questão do julgamento. Que Deus nos salve, a gente foi julgado a partir de Rosh Hashanah até Yom Kippur, e hoje seria como se fosse a última instância. Seria essa noite agora aqui, que é o fechamento justamente desse período. Então, costuma-se ficar acordado a noite inteira. Chama isso uma linguagem dos sefaradim de meldado. Meldado. Meldado é uma oração, uma palavra em espanhol antigo, ou então raquitia, que é a pronúncia do dialeto que os judeus do norte da África falavam, que quer dizer meldar. Meldar seria mesmo que melodiar. Então, melodiar é você fazer orações cantando. Então, se lê antes da meia-noite todo o livro de Devarim, e a partir de meia-noite vai ser lido totalmente o livro de Salmos, de 1 até. E isso geralmente vai até 4 da manhã, 4:30 da manhã. Aí se espera um pouco, assim começar já o Shacharit, de Rosh Hashanah Rabbah, que também é uma oração não tão curta, que quando chegar naquelas Rosh Hashanot, cada dia de Sukkot, antes do Musaf ou depois do Musaf, se fez as Rosh Hashanot daquele dia. Quando chegar amanhã, serão feitas 7 Rosh Hashanot. Toda vez que vai ler uma Rosh Hashanah, vai dando uma volta em torno da Tebá. Então, durante os dias de Sukkot, se dava uma volta, e amanhã serão dadas 7 voltas. E geralmente a última volta é um pouquinho mais alongada, as orações que se tem. Então, costumeiramente se começa às 5 da manhã e termina às 8 horas, a tefilá do Rosh Hashanah. E no final, costuma-se pegar, tem as 4 espécies, então só o chorão, que é o salgueiro, aravá em hebraico, e vocês vão bater no chão das nogas. Tudo isso é um símbolo, logicamente, para reforçar, como estou falando, a salvação. As chuvas, uma delas, salvação pessoal e que a gente tenha realmente o selo positivo do eterno Deus. Quem não tiver, por exemplo, faz a tua oração, logicamente. As Rosh Hashanot se encontram no Sidur, tem variações entre as orações feitas por Sefaradim, Ashkenazim, judeus da Itália, costuma ser uma coisa e outra, judeus do Iêmen, que seguem a outra linha. Alguns consideram eles como Sefaradim, mas eles seguem o que o Rambam escreveu Moshe Ben Maimon,
escreveu. E assim outras coisas mais. E quem não puder fazer, faz sua oração, logicamente. Mesmo sem fazer as Roshanot, que também são válidas, com certeza. Bem, aí a gente vai ter no Shabat, Shemini Atzeret. Shemini Atzeret é o 8º dia de Sukkot. Shemini, 8º. Só que a Torá, ao escrever a festa de Sukkot, ela disse: 7 dias habitareis em cabanas. Então está excluído de a gente habitar em cabana o 8º dia. 8º dia. Então, em Israel, o Shemini Atzeret já é realmente o último dia. Então vai ser Shemini Atzeret e Simchat Torah, tudo junto. Vai ser no Shabat. Então eles vão ler no Shabat, lá em Israel, a última perashá do ano, que é Bezot HaBerachá, e o primeiro capítulo da perashá de Bereshit. Nós aqui na diáspora, não, a gente vai ler em Shemini Atzeret, uma perashá referente da Shemini Atzeret, que é na perashá Re'eh, lá em Devarim. Não estou lembrando agora o capítulo. E no domingo, que é o segundo dia de Shemini Atzeret, que é Simchat Torah, aí sim, que a gente vai ler, então, a última perashá do ano, Bezot HaBerachá, e aquele capítulo, primeiro capítulo de Bereshit. A gente vai ser no domingo para nós. Bem, aí em Shemini Atzeret, na terra de Israel, que é Simchat Torah, já vão fazer na sexta-feira à noite as Hakafot. Hakafot é a alegria da Torá, onde se tira todos os sefarim do Echal, do Aron HaKodesh. Aí se posiciona um que fica na Tebá, e os outros vão carregando os outros sefarim ao redor da Tebá, dançando, festejando, cantando, e assim se dá 7 voltas também. Da mesma maneira, em Rosh Hashanah se faz isso em Shemini Atzeret, e nós vamos fazer isso na diáspora em Simchat Torah, no sábado à noite. Pode ser feito no domingo também pela manhã, ou até no domingo de tarde, antes de terminar Simchat Torah, fazer as Hakafot. Então, conforme cada nussa, tem o que se diz em cada uma dessas Hakafot. Mas o importante delas é a alegria que se tem da Torá, ou seja, você termina a leitura do Sefer Torá e, ao mesmo tempo, já começa novamente. Termina a última leitura, que é Bezot HaBerachá, e começa a se ler o primeiro capítulo de Bereshit. Também é nesse dia de Simchat Torah que cada um que esteja na esnoga deve ser chamado à leitura, inclusive crianças. E o que se lê? Então, o mocifo adicional que vai se ler para cada um é uma passagem das 12 bênçãos de Moshe, mas da bênção referente à tribo de Asher. Asher. Então, é muito conhecido, você pode ver pela internet, aí pelo YouTube, Ula Asher Amar. Tem várias melodias, judeu de Marrocos tem a sua melodia, Ashkenazi tem outra, Ashkenazi de outro lugar tem outro, os faradim que não são do Marrocos tem outra melodia. A nossa melodia é assim: Ula Asher Amar, Baruch Mibanim Asher, Yehi Retzui Echav, Betovel Bashemen Raglo, Barzel Unchoshet Min Alecha, Uchiamecha Dovecha, En Kaele Shurun, Rochev Shamaim Vezrecha, Uvgavato Shechakim. Então, essa é a leitura. Em geral, todas as pessoas que estão na sinagoga costumam estudar esses 3 versículos para ele ter ele mesmo a felicidade, ele lê no Sefer Torah a sua parte, o Asher Amar. Para nós que não temos, digamos assim, minhano, é importante que cada um pegue no livro mesmo e faça essa leitura em conjunto, ou se cada um ler separadamente a sua parte, pode ler também o Asher Amar. Então, é uma festa muito grande nesse dia. Agora, a maior pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: Shemini Atzeret, que é o 8º dia de Sukkot, é uma festa em separado de Sukkot?
Desde que a gente vê que tem um Kiddush próprio, tem um salmo próprio. É mencionado com Shemini Hag Atzeret Hazeh. Mas se é o 8º dia de Sukkot, por que está em separado? Bem, o que a Halachá decidiu, ou seja, explicou por que seria separado, é de uma passagem no livro dos Reis, em que o rei Salomão faz uma grande festa de Sukkot e traz vários e vários animais como oferta. E ele viu, então, que não seria suficiente os 7 dias de Sukkot. Então, ele programou mais 7 dias de Sukkot. A festa ficou 14 dias. Os primeiros 7 dias, depois mais 7 dias. Então, quando chegou no 15º dia, já era a parte final, tá certo? O texto chama de Bayom Shemini, no 8º dia. Você considerando como se fosse o 8º separadamente, dos 7 mais 7. Tanto aqui você está vendo? Então, é uma festa realmente como se fossem separadas. Logicamente que é uma festa ligada a Sukkot, como está vendo? Mas pela Halachá, se considera como uma festa separada e você não é obrigado a ficar na Sukkah. Então, quem está lá em Israel no 8º dia, não fica mais na Sukkah. Agora, nós que estamos aqui na diáspora, como é que a gente vai proceder? Como a gente está na diáspora, a gente tem 2 dias de cada festividade. Por exemplo, primeiro dia de Pêssah, 2 dias, primeiro e segundo. Último dia de Pêssah, aí o último, aí tem o 7º e o 8º. 2 dias de Rosh Hashanah, 2 dias de Shavuot. Isso está dando só um. Aí Sukkot, primeiro dia e segundo dia. Aí agora também no 8º, tem o 8º e o 9º. Então, o 8º dia, ainda seria dúvida que talvez fosse o 7º dia de Sukkot. Então, pode ser uma dúvida. Nós, aqui na diáspora, ainda sentaremos na Sukkah durante o 8º dia, que é Shemini Atzeret. Então, amanhã à noite, deve ser feito o Kiddush na Sukkah. No sábado pela manhã, depois da Tefilá, o Kiddush também deve ser feito na Sukkah. Só que não vai ser dito durante o Kiddush, nem da sexta-feira à noite, nem do sábado pela manhã, a bênção de sentar na Sukkah. E aquela, Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, Asher Kideshanu, Bemitzvotav Etzivanu, Leshev Basukkah. Então, essa não vai ser dita. O que vai ser dita? Como eu estou dizendo, é uma dúvida em relação à diáspora, que é fora da terra de Israel. Então, esses são os mitzvot referentes a esse dia. Em Shemini Atzeret, também antes do Musaf, o Echal está aberto e se declara, então, que está feita a mudança da oração durante a Midá, que seria agora pelo verão, para a gente rezar agora pelo inverno. Em geral, as comunidades no mundo inteiro seguem a geografia e o clima da terra de Israel. Então, agora na terra de Israel está sendo a entrada do outono e do inverno. Mas existe uma pergunta que está da comunidade judaica de Recife, em 1630, quando surgiu aquela comunidade judaica lá do Recife, a Rua dos Judeus. Eles perguntaram, e nós, como é que vamos rezar aqui? Essa pergunta faz parte da literatura judaica. E lá foi decidido, o Rabino Menashe Ben Israel, não, vocês devem rezar conforme a necessidade de cada lugar. Então, quem mora no sul do país, aqui no Brasil, por exemplo, agora é o início do verão, ou seja, da primavera e verão. Então, segundo essa opinião, deve fazer do contrário. Tu vai rezar conforme é a tua necessidade climática do lugar que você vive. Como aqui em Belém, na verdade, a gente não tem aqui nem as 4 estações, só temos uma estação de poucas chuvas e uma estação de muitas chuvas. E as muitas chuvas serão agora, então a gente costuma rezar igual à terra de Israel. Mas, por exemplo, quem mora aí, em Belo Horizonte, eu acho que agora em Belo Horizonte deve estar começando a primavera, né?
para depois chegar no verão. Deixa eu perguntar para meus amigos aí. Seu Luiz, é mais ou menos assim aí em Belo Horizonte? Primavera, nós temos realmente aqui no Sudeste as 4 estações mesmo, É. bem definidas. E E agora? primavera começa dia 22 de setembro. Então, nós estamos ainda na primavera. Tá. Começa de fato agora, né? E aí agora era para começar, era para termos chuva aqui. E nós não estamos tendo chuva. Tivemos uma chuva anteontem aqui, que até minha açúcar caiu. Foi mesmo, com tanta Choveu e ventou tanto que o meu teto caiu uma parede. Aí agora vem o sol, está rachando de novo. Eu estou até com o ventilador ligado aqui, que está de noite. Está muito quente. Ou seja, mas aí quando chove agora, são chuvas de verão, é isso? São parecidas com chuvas de verão. São tempestades curtas, mas fortes. E fortes demais. E depois vem o sol, e aí sobe aquele mormaço. O senhor deve estar acostumado com esse tipo de... esse tipo de chaleira aí, né? De chaleira. É verdade. Ou seja, no hemisfério norte do planeta, agora é o início do outono, em seguida vem o inverno. Já aqui no hemisfério sul do planeta, é o início da primavera, em seguida o verão. Eu só quero citar que é o contrário do clima da terra de Israel. Lá agora estão entrando no outono e vão chegar no inverno, que vai até o mês de março, mais ou menos, para depois começar a primavera, que é o mês de Pêssar. Já aqui no hemisfério sul do planeta, é justamente do contrário. Então, segundo essa outra opinião, que foi mencionada na comunidade judaica do Recife, deve-se seguir o clima onde você habita. Então, depois a gente pode ver isso com mais calma, como é que nós que estamos fazendo comunidade nova, chegando, como é que a gente deve se proceder em relação a isso. Inclusive, tem rabinos da atualidade, como Ovadia Yosef, que morreu há poucos anos atrás, no livro dele se menciona o Brasil. Se menciona o Brasil, o Uruguai, a Argentina, e outras perguntas surgiram. E agora, o que a gente vai fazer em nossas comunidades que o clima é diferente da terra de Israel? Então, ele relaciona que o Brasil, Uruguai e Argentina deveriam seguir conforme os seus climas, que são diferentes da terra de Israel. Logicamente que ele não entrou em detalhes que o Brasil é um país continental e que tem climas diferentes dentro do próprio país. Mas é mencionado na literatura judaica esses países. Bem, então, a gente tem essa oração da chuva, que é uma oração importante demais. Agora, vamos nos concentrar na Perashá Vezot HaBerachá. Essa é a última Perashá do ano que a gente vai ler aqui na diáspora no domingo. Vezot HaBerachá é a bênção de Moshe. Ele reúne todas as tribos e faz a bênção de cada tribo. E a bênção, incluindo a sua porção do que iriam receber na terra de Israel. Na terra de Israel. E depois nós temos aqui o falecimento de Moshe. Aí o Talmud comenta, mas foi o próprio Moshe que escreveu sobre a sua morte e escreveu que ele estaria sendo enterrado por Deus no Monte Nebo. Aí tem quem diga que sim, da Bíblia. Diz não, quem escreveu já foi Yehoshua, já foi Josué. Josué, ao saber, completou a Torá e aqui, ó, isso aqui é a parte da Torá até a época de Moshe. E nessa perashá que nós temos uma frase que diz: Vai Shurun Meler, Beitasef Rasheiam, Yahad Shiptei Israel. E foi em Yeshurun um rei, quando se reuniu as tribos de Israel. Então a pergunta: quem é esse rei que está falando aqui? Bom, aí aqui também tem duas explicações. Esse rei seria o próprio Deus, e outro diz que era uma referência a Moshe. Apesar de ter sido rei, assim, digamos, ungido, coroado para tal, mas tinha o papel do líder e daquele que levava o povo de Israel para frente. E isso vem explicar uma situação lá em Gênesis 18.
lá em Gênesis 18. Gênesis 18 é uma passagem que o Abraão, nosso patriarca, ao saber que tinham levado como cativo o seu sobrinho Lot, numa guerra que houve entre os reis que moravam na Babilônia, e guerrearam contra as cidades da terra de Israel, Sodoma, Gomorra, Admá e Seboim, não são mencionadas. E esses reis vieram, ganharam, tá certo? E levaram, então, saquearam e levaram como cativo várias pessoas, entre eles estava também Lot, sobrinho de Abraão. Então, Abraão empreendeu uma guerra de ataques e emboscadas a esses reis, com 318 dos seus. E o Abraão alcançou eles em Dan. Bom, então aqui vem uma pergunta. Como assim Dan? Ou seja, Dan é uma cidade da tribo de Dan. A gente vai ler no livro de Josué, que é a sequência do livro de Moshe, e no livro de Juízes, uma situação em que a tribo de Dan, que morava onde hoje é perto de Tel Aviv, achou que a sua porção era pequena da terra de Israel. Então mandou que alguns procurassem uma outra parte, para eles terem uma herança maior. Então eles subiram a terra de Israel, chegaram até ao norte da terra de Israel. Lá tinha uma cidade que não era protegida, chamada Lais, o livro de Juízes, Lechem, o livro de Josué. Atacaram, dominaram essa cidade e mudaram o nome dela de Lais, ou Lechem, para Dan. Só que essa história aconteceu depois da morte de Moshe. Então aqui vem uma pergunta categórica que os críticos da Bíblia colocam. Como é que Moshe podia escrever o nome dessa cidade, Dan, se esse fato da mudança do nome da cidade só aconteceu depois da morte de Moshe? Se Moshe foi ele que escreveu a Torá. Entendeu? Então, é como se alguém escrevesse um livro sobre, em 1500, por exemplo, a descoberta do Brasil. Qual foi o nome dado? O Brasil, terra de Vera Cruz. Né? Como é que alguém podia mencionar já em 1500? Não, isso aí é o Brasil. Se não tinha sido mudado o nome ainda. Então, da mesma maneira, a história aqui de Dan. Então, como é que foi mudado? Como é que foi dado o nome de... Como é que Moshe Rabbeinu pode dizer? Não, o Abraão perseguiu os da Mesopotâmia lá até Dan. Então, essa é a pergunta. A resposta. Bom, tem várias respostas. Pode dizer, não. Por que essa preocupação tão grande? Moshe era um profeta. Um profeta inspirado. Deus disse para ele, não, o nome desse lugar vai ser Dan no futuro. Pode botar água na Torá aqui, que até lá que Abraão perseguiu. Então, essa é a explicação da pessoa religiosa que não está muito afeito a perguntas desse tipo. A fé esclarece tudo. Eu acredito que foi assim. Acabou a pergunta. Mas quem segue uma verossimilhança, uma veracidade os fatos relatados, saindo um pouco só da crença, que temos que ter a crença na Torá, é lógico. Mas a Torá também é um livro baseado em fatos reais, em fatos que aconteceram na face da Terra. E isso é a base da nossa emuná em Deus, da nossa crença em Deus. Então, como a gente vai explicar essa passagem aí? Bom, essa passagem é explicada da seguinte maneira. No livro do Flávio Joséfo, para quem não sabe, era um escritor judeu, tipo um historiador do século I. Nós estamos agora no século XXI, faz 20 séculos atrás. Então, ele escreveu sobre a destruição do templo no ano 70 dessa era, ou seja, 2000 anos atrás. E ele fez, então, um apanhado geral da história do povo de Israel,
tomando por base, logicamente, o que a Torá relata. Então, ele vai desde o princípio lá de Gênesis, passa pelo dilúvio, por Noé, chega nos patriarcas. Quando ele chega nessa passagem, ele se refere a essa passagem. Então, ele diz: Abraão os perseguiu até as nascentes do Rio Jordão, que é chamada de Dan. Então, o Rio Jordão já é mencionado em fontes até anteriores à própria Torá, como sendo o lugar daquele rio lá. Então, quem conhece a geografia sabe que o Rio Jordão vai do lago Kinneret e desce até o Mar Morto, e termina no Mar Morto. Mas acima do lago Kinneret, tu vais ter as nascentes desse rio. E as nascentes desse rio é chamado de Dan. Dan. Então, era chamado aquele lugar já de Dan para as nascentes do rio. Por isso que o nome do rio Jordão, como seria em hebraico Jordão? Yarden. Yarden é o nome de Jordão em hebraico. O que é Yarden? Yarden, como é explicado, é Yard, é do verbo laredet, descer, Dan, o que desce de Dan. Então já era chamado, já naquela época, mesmo anterior à presença da tribo de Dan, esse lugar, esse rio chamado de Dan, e o que descia dele, Yarden, Jordão, ele que desce de Dan. Então, com isso, a gente vê a veracidade aqui, da época que o Moshe escreveu, que isso não pertencia ainda à tribo de Dan, mas já tinha o nome de Dan. Isso também não é tanta novidade assim. Esses nomes eram anteriores, às vezes, à chegada do povo de Israel. Até porque, como a gente sabe, o hebraico, que é a língua sagrada, ela não era falada só pelos hebreus. Os moabitas falavam hebraico. Os amonitas falavam hebraico. Aqueles arameus falavam uma língua semita, parente do hebraico, que era o aramaico. Os cananeus que moravam na terra de Israel falavam hebraico. Os fenícios, que são cananeus, falavam hebraico. Então, o que foi ensinado para os gregos, o alfabeto hebraico. Quando os fenícios chegaram lá pela Grécia, que eram os cananeus, chegaram pela Grécia, então lá eles passaram o conhecimento do alfabeto. Daí é chamado de alfa, beta. Em grego, alfa é aleph, beta é bet, gama é gimel, delta é dalet, epsilon é re, e assim por diante. Isso chegou até nós. A mesma sequência do alfabeto em português segue também a origem do alfabeto cananeu, do alfabeto hebraico. Então já se falava, tanto é assim, que quando Abraão e outros hebreus se relacionavam com aqueles que não pertenciam a essas tribos hebreias, eles chamavam, não, eu sou hebreu, Abraham Haibri. Quando Jonas estava naquele barco a tentar fugir da palavra do Eterno, perguntei, qual é o teu povo? Ele disse, não, eu sou hebreu. Quando José estava no Egito, ele era chamado de quê? José, o hebreu, o escravo hebreu. Então, hebreu não era só os israelitas, eram todos aqueles povos que falavam hebraico, que faziam parte como se fosse uma confederação muito maior. E nem todos eram monoteístas, está claro, não tem nenhuma dúvida disso. Tanto é prova que a Torá menciona essas divindades de outros povos, nossos parentes. Os moabitas, por exemplo, acreditavam num Deus chamado Chemosh. Os amonitas, num Deus chamado Milcom. E o mesmo que Moler. Os cananeus em Baal, também uma situação semita. Os edomitas, a Torá não fala do Deus que eles adoravam, mas já é descoberto hoje em dia que eles adoravam um Deus chamado Kosh. Ou então até Kash. A gente vai tentar explicar um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece com essas divindades? Ora, qual era o Deus? Já era
Alguém me perguntou, mas Deus tem nome? Qual é o nome do Deus que os israelitas ou os judeus adoram? Aí tu vai ler e diz, o nome dele é Javé. Não se sabe, diz, é Jeová. Tá, isso não é nome de Deus. Deus não tem nome próprio. Nós sim temos nome próprio. Meu nome é Moshe, Moisés, outra pessoa, o nome tal. Deus não tem nome. Deus tem adjetivo. Deus tem atributo. Então, olhe bem como eu vou explicar para vocês aqui, para vocês não confundirem coisa com coisa. Então, o que acontece com o nome de Deus? Para a gente entender aqui. Segundo o que a gente lê na Torá, quando a humanidade foi criada, ela sabia perfeitamente do Deus que tinha criado a humanidade. E todos respeitavam um só Deus. Depois, com o passar do tempo, com a diversidade, se foi adorando e criando outros deuses. Tanto é assim que os povos mais antigos da Mesopotâmia, como a Suméria e os acádios, já tinham as suas divindades. Por exemplo, na Suméria, era chamado o deus lá de An. O que é An? É Aleph e o Nun. Quando essa mesma divindade é chamada pelos acádios, esse Nun se transforma no Lamed. E o N passa para L. Então, em vez de An, vira El. El é a divindade que a gente sabe, não está dando o nome de Israel. Israel. E o que quer dizer El? Bom, tem uma passagem conhecida também, lá em Gênesis 47, quando Jacó sai da casa de Labão, levando as suas mulheres, os seus filhos. Labão aí está fugindo de mim, e Raquel já tinha levado as divindades que seu pai servia, os terafim, e com isso, então, gera uma certa ira em Labão, e ele sai no encalço de Jacó. Quando ele se encontra com Jacó, ele diz, olha, eu poderia fazer mal para ti, mas se não fosse no sonho que eu tive com Deus, com teu Deus, que disse para eu não te fazer nada, eu ia te fazer alguma coisa. Então, quando ele diz que eu tinha força em fazer mal para ti, a palavra força, nesse sentido aí, está na palavra ele. Yesh, le'el, yadi. Eu tenho força em minha mão para te fazer mal. Então, ele quer dizer força. Então, mais uma vez, ele não é um nome, é um adjetivo. O que aconteceu, então, com os outros povos? Pegaram essa palavra ele, força, e deram um símbolo do que eles conheciam. Qual é um animal cheio de força que se conhece? Um touro. Um touro. Um búfalo. Então, como é chamado esse touro em hebraico? É chamado de ele, a força. Daí que em hebraico também se tem a palavra ele, referente às vezes a touro. Escreve ele, Aleph, Yod, Lamed. Isso tem a ver também com animais que têm essa questão da força. A palavra ele. A palavra ele está no masculino. Mas ela pode ser usada também no feminino, que é a palavra Eloha, ou então Eloá, que também é nome de gente aqui no Brasil. Então, Eloha. Eloha é o feminino de ele. Se acrescenta um re a mais na palavra ele, também quer dizer que tem a força. E também se usa o nome Elohim no plural. Elohim é o plural de Eloha. O que representa esse Elohim? É a dimensão de grandeza e força de algo. Como se entende que é uma divindade, porque aquilo é uma força grandiosa demais. Então se usa o plural, já que o hebraico não tem aumentativo, a gente já falou aqui outras vezes. Então se usa o plural. Por exemplo, a Torá não vai dizer que uma pessoa ela é gordona, já que não se tem
Que a gente está entendendo que gordona é uma pessoa muito gorda, não só gorda. Então, o hebraico usa o plural. Essa pessoa, ela é gordas. E o exemplo que temos em português em relação às alturas, também se usa o plural, que é uma coisa muito alta, e as profundezas, uma coisa muito profunda para baixo, também se usa o plural. Então, nesse sentido, que a palavra Elohim está no plural. Então, representa uma grandeza. E como a palavra Elohim, que quer dizer força, autoridade, também a palavra é usada não só para Deus, para pessoas aqui da Terra que são dotadas de autoridade. Por exemplo, Deus disse para Moshe: vai, te apresenta ao faraó. Tu vais ser Elohim para o faraó, ou seja, autoridade sobre o faraó. Da mesma maneira, Deus disse isso em relação de Moshe para com Aharon, seu irmão, que Aharon seria um intérprete, aquele que ia falar, porque Moshe tinha problema da fala, de gagueira, e o Moshe seria Elohim para Aharon, ou seja, seria como autoridade para Aharon. Assim também, todos aqueles que estão no papel de juiz aqui na Terra, um papel de autoridade, um papel de força, um papel de decisão, até de vida ou de morte de alguém. Então, ele é chamado também de Elohim. Assim como alguém que é uma pessoa divina, ou seja, como profeta, diz Ish a Elohim, um homem de Deus. Também relacionado também a um anjo, também chama-se de Elohim. Por exemplo, quando Jacó brigou com aquele anjo, a sua visão profética, ele ficou coxo, aí ele chamou para o lugar de Peniel. Ele viu Deus face a face. Quando o rei Saul queria saber sobre Deus, para saber a resposta, se deveria fazer aquela luta contra os filisteus ou não, ele foi consultar no peitoral, o efod que estava no sacerdote, não obteve resposta lá. Ele procurou uma feiticeira que invocasse os mortos. Aí, como ele mesmo já tinha mandado acabar tempo atrás com as feiticeiras de Israel, não tinha ninguém. Aí alguém disse: mas tem uma que mora lá em Endor, que é um lugar hoje perto de Haifa. E assim o rei colocou roupas comuns, foi até lá, e logo em começo a feiticeira ou pitonisa, foi traduzido, não reconheceu que era o rei Saul. E disse: o que você quer? E lá ele disse que queria que ela invocasse o profeta Samuel, já tinha falecido. Aí, a gente não sabe que o rei mandou, se descobriu que está morto. E assim mesmo ele insistiu. Aí ela faz a invocação. Aí ela diz, ela vê Elohim, Olim, Min Hadamah. Ela vê, como posso dizer, um ser divino subindo da terra. E usando a mesma expressão de plural, Elohim. Representava um ser. Ele pergunta: como é esse ser? Ela diz: não, é um homem barbudo. E assim, vai veste tais. Ah, é o Samuel. Então, não só para anjo, uma coisa espiritual, um ser, um espírito, a gente pode falar aqui, ou até um vulto, como pode ser dito, era chamado, por ser uma coisa de uma grandeza diferente, de Elohim também no hebraico. Então, Elohim quer dizer força. Bom, aí daí a gente passa para o nome de Deus, Adonai. Adonai. Adonai, a palavra Adon. Adon quer dizer, a gente usa em português, senhor. Por exemplo, tu estava falando do hebraico. Tu chega na rua, tu queres saber a hora. Aí tu diz para alguém que está falando: Adoni, marcha a. Ou seja, Adoni, meu senhor, letra minúscula. Que horas são? Marcha a. E a pessoa vai responder. Então, Adoni quer dizer meu senhor. Adon quer dizer senhor.
É usado para aqui da terra mesmo. Quando se refere ao Senhor com letra maiúscula, se usa também o plural, Adonai. E é escrito embaixo do nun uma vogal kamatz, em vez da vogal patar. Ambas valem A. Então, nessa mesma passagem de Abraão, quando Abraão recebe aqueles anjos, como já falamos aqui, só um era anjo, os outros eram pessoas daqui da terra, ele chama de Adonai. Ele vê a representação de Deus, ele vê a canalização de Deus naquele anjo. Chama-se Adonai, se referindo a Deus, com kamatz embaixo. Quando os dois outros mensageiros vão até Sodoma, Lot, que hoje recebe, chama de Adonai, mas com patar. Então, é meus senhores no singular, com letra minúscula. Isso é daqui da terra mesmo. Então, Adon também não é o nome de Deus. É um adjetivo. Adjetivo respeitoso. Daquele que tem o poder e que manda no mundo inteiro. Adon Olam, Senhor do mundo. Senhor do mundo. De onde é a palavra Adon? Adon vem da palavra Aden. Aden é a expressão utilizada na construção do tabernáculo, que é a base da construção, o alicerce. Então, Adon é o alicerce de cada coisa. O alicerce do universo é o próprio Deus. Então, mais uma vez, não é nome, é sim um adjetivo. Aí vem o tetragrama. Sim, da mesma maneira, Adon, como eu falei, o plural, também é utilizado o plural em relação a senhor daqui da terra. Por exemplo, José, ele virou o senhor da terra do Egito. Então é chamado lá em hebraico Ish, homem, Adonai Haaretz, homem, senhor da terra, mas está no plural. E era uma referência só a José. Por que o plural? Porque dá a questão da grandeza, da dimensão de grandeza. Agora o tetragrama. Tetragrama é Yod, a letra Re, Vav e um Re. Lógico que é um nome sagrado. Esse nome não pode ser pronunciado. Mas não é um nome tão difícil. Não é por isso que ninguém sabe a pronúncia desse nome. Nada disso. A gente vê as pessoas comentando isso pela internet, uma dificuldade enorme. Não tem nada disso. Esse nome aparece costumeiramente nos jornais de Israel. Cara. Jornais de Israel. Então, esse nome vem do verbo lihiot, que é o verbo ser. Então, o verbo ser é sem você mesmo. E quando eu faço ser algo fora de mim, eu uso o mesmo verbo com uma outra formação, lehavot. Lehavot. Então, por exemplo, eu vou fazer uma casa. Então, eu não digo que eu sou a casa. Fazendo a casa acontecer, estou fazendo a casa ser alguma coisa. Então, é o verbo lehavot. Como é que eu conjugo esse verbo lehavot? No presente, eu digo ani, eu, merhavê. Atá, merhavê. Ru, merhavê. No plural, anarno, merhavim. Atem, merhavim. Rem, merhavim. Se for no feminino, então, ani, merhavá. At, que é tu no feminino, merhavá. Ri, merhavá. Anarna, só mulheres, merhavot. Atem, merhavot. Então, isso é no presente. Quando eu quero usar um verbo do hebraico que envolva o gerúndio, o que é o gerúndio em português? Algo que acontece continuamente. Algo que está acontecendo. Isso a gente usa muito em português do Brasil. Eu estou fazendo. Já em Portugal, não, estou a fazer. Gosto de usar de outra maneira. Então, fazendo uma coisa contínua. Então, o hebraico usa o gerúndio colocando o verbo no plural. Por exemplo, o nome é Yitzhak, é do verbo sorrir. Então, a Sara, ela sorriu quando ela ouviu que ela tem um filho. Sahaká, está no passado. Então, riu
como é um riso constante, ficou no futuro. Ishak. Se bota o iodo no começo. Então, agora passando para o nome do Eterno, que é o verbo lehavot. Usando o gerúndio, que é o futuro, eu vou botar a palavra merhavê, vou botar em vez do mesmo, um iodo. Yehavê. É um verbo. Um verbo que quer dizer que Deus está fazendo ser as coisas fora dele. Ele está criando. Ele está dando existência. Então, isso não é nome. É um adjetivo daquele que dá existência, daquele que provê existência, daquele que faz existir. Ou, em outras palavras, Criador. Criador. Como é uma criação constante, se traduz geralmente esse nome do Eterno assim, de eterno. Porque é um ser, tanto no passado, presente, no futuro, já que ele é constante. Daí a tradução de eterno. Mas eterno, criador, ou seja, está sempre criando. Está sempre criando. Então não é nome de Deus. Não tem essa questão do nome. O nome do eterno é esse. Não tem nome, é um adjetivo. É uma qualidade de Deus. Então, o Deus não tem nome, tem referência às suas qualidades. Assim como a gente pode dizer, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é clemente, Deus é justo. Então, tudo isso são qualidades do eterno Deus. Então, a Torá usa, conforme sendo a manifestação da sua qualidade, é usado um dos nomes. Elohim, quando se refere à sua grandeza, à sua força, então a sua justiça, que é pela força, os Elohim. Por exemplo, quando Deus faz o dilúvio, lá pode ver escrito Elohim. Quando Deus manda sair da arca, já está lá o tetragrama, que dá existência. Agora tu pode voltar a existir de novo, ele dá continuidade à humanidade. Da mesma maneira, quando Deus cria o mundo, primeiro capítulo, Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim, Et Haaretz. No princípio criou Deus, ou seja, a força, toda essa força, os céus e a terra. Justiça. Só a partir do segundo capítulo de Gênesis que tu vai ter uma associação a esse nome, um outro nome de Deus, o tetragrama, daquele que dá existência. E quando Moshe pede para ver Deus lá no deserto, Deus diz: sobe a uma rocha, vou passar com a minha glória, mas você não vai poder me ver de frente, só nas minhas costas. E assim, quando passa a glória do Eterno, aí o Moshe diz: tetragrama, ou seja, Hashem, tardio em irar-se, faz misericórdia para 1000 gerações. Então, tudo isso representa o que? O atributo da misericórdia do Eterno Deus. Então, quando se fala, às vezes, em tetragrama dentro da Torá, está se referindo também à qualidade da bondade contínua do Eterno Deus. Então, é dado um exemplo, quando Deus criou o mundo. Por que ele criou um mundo com justiça e depois adicionou a sua misericórdia? O Talmud dá um exemplo muito simples. Olha, tinha um rei que tinha um copo diante dele. Ele foi e encheu de água bem quente. Estava tão quente a água que o copo se espatifou. Aí ele disse: muito quente não dá. Aí pegou um copo, encheu de água bem fria. Bem fria que o copo também rachou. E fez esse rei metade quente, metade fria, e assim o copo se manteve. Da mesma maneira, o mundo. Deus, ao criar o mundo, criou o mundo com justiça. Era tanta justiça que o mundo não tinha como suportar. E se Deus criasse só com misericórdia, o mundo também seria um caos.
Então, Deus criou com justiça e misericórdia, e assim o mundo se mantém até agora. Então, é em cima disso, desse julgamento que a gente tem agora de Rosh Hashanah, passamos no Rosh Hashanah, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Ben Shemini Yassetz, Hatorá, tudo isso representa a junção e principal do Eterno, da sua justiça, com a sua misericórdia, mas principalmente nas orações que a gente diz, El Melech Yoshev Al-Kiseh Rachamim. Ele é o Deus, Melech é o rei, Yoshev Al-Kiseh Rachamim, que está assentado no trono da misericórdia. E assim a gente possa pedir perdão pelos nossos pecados. Então, já que Deus não tem nome, só adjetivo, qual foi o erro do paganismo e, por consequência, várias outras religiões que vieram nessa esteira? Eles divinizaram em separado essas manifestações ou esses adjetivos do eterno Deus. Por exemplo, Adon, Senhor do mundo. Os cananeus adoravam uma divindade chamada Adonis, era uma divindade, que chegou até a Grécia também, esse nome Adonis. Da palavra Adon, temos também a palavra Baal. Baal. O que é Baal? Baal é o marido, é o senhor da casa. Baal, e também é um adjetivo do Eterno. Baal, o dono do mundo. Não tem nada de errado nisso. E fizeram os cananeus e outros povos ao redor. Baal é uma divindade separada. E qual é a força que tem? Ele é dono do quê? Da fertilidade. Da fertilidade. E como é o culto para alguém que é dono, por exemplo, de pastagens de animais, para que os animais cresçam. Tem que fazer um sacrifício para Baal. Então fizeram de Baal, que seria um adjetivo do eterno Deus, uma divindade separada. Aí surgiu Baal. E aí se fazia a relação do fiel com a sacerdotisa ou com o sacerdote do culto de Baal, para que aquilo se desse realmente o resultado da procriação e da fertilidade dos seus animais. Isso virou uma coisa tão abominável que a Torá diz que a mulher não deveria mais chamar para o seu marido de Baal, só para não lembrar agora que estava sendo feito com o nome Baal, que era uma divindade. Então não chamarás mais o teu marido de Baali, meu marido, e sim de Ishi, meu homem. Mas originalmente Baal não quer dizer nada. Baal é um epíteto, não estou dizendo, uma qualidade de Deus. Então, esse que é o problema. Da mesma maneira, a palavra Meler. Meler é o rei. Como é adorado lá nos Amonitas, Milcom, ou então Moler, ou então Moloque, como é chamado em português. Também é outro adjetivo de Deus. O rei. Não, isso aqui é uma divindade separada. Moloque. Vai fazer uma estátua, esse aqui é o nosso Deus que a gente vai adorar especificamente. Então, essa fragmentação do eterno, num certo que era para ser só uma qualidade dele, aí vira já uma adoração, um culto de idolatria. Assim como também os edomitas, apesar da Torá quase não mencionar a divindade que eles adoravam, mas é chamada de Kosh, ou de Kash. Kash tem a ver com Keshet, em hebraico. Keshet era o arco-íris. Eles adoravam o arco-íris. E assim cada um tinha. Tipo, Dagon, atividade dos filisteus. Dagon tem dois sentidos. Da palavra Dagan, que é cereal. Ou então Dagon, de Dag. Dag é peixe. Os filisteus eram povos que tinham vindo do mar Egeu e aportaram ali na orla de Israel, na costa de Israel, onde hoje mais ou menos seria a faixa de Gaza.
eram ligados ao mar. Daí, Dagon, fosse um grande peixe. Então, essas divindades, aí está o erro do paganismo e de todo aquele que particulariza uma parte de Deus para fazer daquilo uma divindade. Por exemplo, Tammuz. Tammuz é um dos meses do calendário hebraico, que foi o nome adotado da Babilônia. Os meses em hebraico não tinham nomes. Era o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, eram numéricos. Quando chegamos na terra de Israel, alguns meses receberam nomes. Por exemplo, segundo mês, chamado de Rodesh Ziv. O que é Ziv? O brilho. O brilho do quê? Da primavera, que é o auge da primavera. Tinha o mês Etanim, dos grandes. Que são os meses dos grandes, das grandes festividades. Do Tishaná, Kippur, Sukkot. Outro mês mencionado, Rodesh Bul, o mês de Bul, que é o 8º mês, contando de Pesach. Que mês é esse? Por que esse nome Bul? Bul de duas raízes. Yebul, quer dizer a colheita, e de Mabul, do dilúvio, que aconteceu no 8º mês, se contar o calendário a partir de Pesach. Quando a gente foi para a Babilônia, a gente adotou os nomes Babilônia. Primeiro mês, Tishrei. Segundo mês, Reshvan. Terceiro mês, Kislev, Tebet, Shebat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. São nomes babilônicos. Mas o que quer dizer esses nomes? Tammuz, por exemplo. Tammuz é mencionado no livro de Ezequiel como uma divindade babilônica. Tammuz. Como é que os judeus foram para a Babilônia adotar nomes de idolatria? E tanto é prova que isso faz parte, que na própria Torá, na própria Bíblia, constam esses nomes babilônicos. Está no livro de Esther, por exemplo, no livro de Neemias, aqueles livros que são pós-exílio da Babilônia, estão constando os nomes dos meses babilônicos. Bem, o nome Tammuz, para nós focar nesse nome Tammuz, é um nome de uma divindade babilônica, não há dúvida. Mas, originalmente, de onde vem esse nome Tammuz? Tammuz é mencionado, não a divindade agora, e sim a raiz dessa palavra, no profeta Daniel. No profeta Daniel. Lá no capítulo 3, 4 e 5, que se fala daquela fornalha, e aquilo era muito quente, aquilo derretia, então chama-se mesa, com zain. E vem da palavra Tammuz, vem da palavra mesa, ou seja, quer dizer uma coisa quente que derretia. Quando é o mês de Tammuz, é do intenso verão, que é o mês de julho. Inclusive aqui em Belém também, o mês de julho é um mês bastante quente. Mas lá na terra de Israel, esse mês de julho é um mês até muito perigoso, tem até insolação lá. Quem costuma visitar um lugar chamado Massada, se aconselha que não vá nesse período. É muito quente. A gente já teve muito problema lá de insolação, né, ao visitar esse lugar lá, de tão quente que é. Então, a palavra Tammuz quer dizer algo que era esquentado. O que tem a ver com a divindade? Com a divindade, porque essa divindade Tammuz, ela tomou esse nome porque é um Deus que morre no intenso verão, ele se derrete, e ele vai voltar durante a primavera. Daí as mulheres que choravam Tammuz, que choravam que a morte do Deus Tammuz. Ele é um Deus que ressuscita. Mas o nome original não tem a ver com Deus em si. O nome original quer dizer com o fato de você derreter. Bom, mas alguém pode dizer, mas Rabino, mas não é uma idolatria conhecida, Como é que está usando isso hoje?
Então a Torá diz, não é porque se faz idolatria de algo que aquele algo perde o seu valor. Por exemplo, adoradores do sol. Então, por causa disso, eu não posso usufruir do sol. Adoradores da lua. Porque tem cidade eu não posso usufruir da lua. Por exemplo, nós temos aqui no judaísmo, como a maioria deve conhecer, Berikat Halevaná. Berikat, bênção, Halevaná, da lua. Tem Berikat Hahamá, a bênção do sol. Mas, Rabino, o que é isso? Já a bênção da lua e a bênção do sol? Não, aqui temos que entender que é a bênção pela lua e a bênção pelo sol. A gente está rezando para Deus, para que Deus tenha também a proteção para o seu servo, a lua. Assim como também o sol. Então, essa que é a diferença da Torá em relação ao paganismo. É algo muito maior que a gente... Só agora a gente está tendo um vislumbre da dimensão do que é o universo. Antigamente o universo era visto, se via aqueles 7 planetas visíveis a olho nu, e tinha a dimensão desses planetas. Tá, bom, a gente já sabe que tem galáxias, milhões de galáxias, milhões de planetas, exoplanetas, como eles chamam, milhões de sóis e de estrelas pelo espaço. Agora que a gente tem um vislumbre da dimensão da grandeza que é isso. E tudo isso está contido dentro do eterno Deus. Ou seja, não é Deus que mora no universo. É o universo que mora dentro de Deus. Deus é o todo. Então, daí, ele não tem nome próprio, só tem adjetivo. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente a gente que vive aqui no nosso mundo ocidental, e temos os embates, digamos assim, muitas vezes, até com parentes, que são cristãos. Porque o cristianismo diz que Deus tem um filho, e tem uma passagem lá em Provérbios. Sabe o nome dele? Sabe o nome do seu filho? Tá vendo? Deus tem um filho. Tá, mas isso eu não tenho aqui tanta ênfase num assunto desse. Eis que no livro de Êxodos, Deus diz para Moshe, vai e fala para o faraó, libertar meu filho, Beni, Berrori, primogênito, Israel. Não tem nada de... Nem por isso aqui vai se considerar, eu sou filho de Deus, porque agora eu sou filho carnal de Deus. Não, todos nós sabemos. Isso está entre aspas. Quer dizer, aquele que está sendo servo de Deus. É nesse sentido, não tem outro sentido. Muito claro. Então, a gente não pode transformar Deus numa ideia igual a nossa daqui. Deus tem família, Deus tem mulher, Deus tem filhos, Deus tem netos. Isso, então a gente está sendo igual a mitologia dos outros povos, que as divindades coabitavam com os seres humanos, criavam semideuses e assim outras coisas mais. A pessoa vivia aqui, mas quando ela morria, ela é elevada ao nível de Deus. É isso, cara. Então, é isso que a Torá não tem. Não tem. Eu li, alguém colocou pela internet também, que nós temos no judaísmo muita influência do Império Persa e da religião de Zoroastro, também chamada Zaratustra, que na religião de Zoroastro é falado sobre a dualidade, o Deus do bem e o Deus do mal. E que se tem os conceitos de paraíso e inferno, a partir também dessa história do mundo da Pérsia. Bom, eu contrastei com o que está escrito lá em Isaías 45. Em Isaías 45, ele fala sobre o ungido do eterno Deus e fala o nome dele, Cores, em português, Ciro, que era o rei da Pérsia. Disse ele, tu não me conheces, mas eu vou escancarar portões diante de ti.
E na continuação do capítulo 45 lá de Isaías, diz: o eterno Deus é aquele que cria o bem e faz o mal. Tanto a luz como as trevas, tudo é do eterno Deus. Por que ele enfatiza isso? Porque na Pérsia se tinha já a ideia de Zaratustra, de uma dualidade, o Deus do bem, o Deus do mal. Ele está dizendo, não, é só um Deus. Tanto que uma coisa é só um Deus. Então, o conceito de inferno e paraíso é utilizado, essas palavras, no decorrer da literatura pós-bíblica, verdadeiro, como empréstimo. Mas, biblicamente, o que quer dizer isso? Biblicamente, é muito simples. Ela se refere ao mundo dos mortos como Sheol. Sheol. O que é Sheol? Sheol, em hebraico, da palavra She'elah. She'elah quer dizer uma pergunta. Quando você joga algo para cá, uma pergunta, você quer uma techuvá, uma resposta, um retorno. Então, da mesma maneira, acontece no nosso mundo aqui. Nós fomos jogados aqui nesse mundo, She'elah, e a gente quer uma resposta. Quer resposta? Techuvá. Techuvá, eu tenho que voltar para Deus. Então, se alguém vive nesse mundo aqui e não faz sua techuvá para Deus, ele continua no Sheol. Ele vai morrer com suas dúvidas, vai morrer com as suas indagações, vai morrer com as suas incertezas. Isso que é dito lá em Provérbios, que os mortos nada sabem. Então, aqueles que morreram, não fizeram techuvá em vida, não tem como descobrir na morte, cara. Então, nós temos que fazer aqui o nosso retorno para Deus. Então, esse sentido aqui de céu e inferno, não como lugares geográficos. Ah, a pessoa morreu, ela está aqui no céu, esse outro está aqui no inferno. Tanto isso não é verdadeiro, vou dar um exemplo para vocês. Numa família que você ama, seus familiares, aí você morreu, conseguiu, segundo essa interpretação, ir para o céu. E você está feliz lá, está no céu. Mas um parente teu bem próximo, filho, pai ou mãe, foi para o inferno. Não conseguiu. Tu vai estar feliz no paraíso lá, sabendo que um parente teu está no inferno? Não, então tu não está no paraíso. Então não pode ser entendido céu e inferno, paraíso, como se fosse uma aposentadoria espiritual. Eu vou fazer minhas coisas aqui para eu conseguir aposentadoria espiritual no outro mundo. Não, não é nada disso. Tem que fazer techuvá. Techuvá em vários sentidos. Quais os sentidos? Alcançar respostas das tuas indagações nesse mundo aqui. Fazer o teu retorno para Deus, no caso é a techuvá. Fazer esse seu retorno, até físico, se quiser, para a terra de Israel. Por exemplo, tem um grande rabino chamado Shlomo Bibas, que era um rabino do século XIX, que era do Marrocos, e percorreu o mundo judaico do século XIX, apregoando. Não, nós judeus temos que fazer um retorno a techuvá, literalmente, para a terra de Israel. Então, ele que deu um impulso no início por um movimento sionista, era de retorno para a terra de Israel e um estabelecimento de um Estado judaico lá. Tanto é que um rabino da Bulgária, El Kalai, nas suas memórias, ele relata que quando da chegada desse rabino à Bulgária, em 860 ou até antes, ele ficou muito impressionado. Ele diz: estamos chegando numa era messiânica. O que é a era messiânica? Do despertar do povo e do retorno para sua terra, do estabelecimento de um Estado lá. Então tem esse aspecto físico, concreto e verdadeiro do retorno do povo de Israel para sua própria terra. E o sentido espiritual, moral, mental, é de cada ser humano com seu Criador.
Então, essa é a importância que nós temos da noite de hoje. Hoshana Rabbah é o selo final. Shemini Atzeret é a festa que envolve, na diáspora, principalmente, a oração pelas chuvas. E no Simchat Torah, que é o segundo dia de Shemini Atzeret na diáspora, aí tem que a gente vai fazer aquelas alegrias do término da leitura da Torá e do seu começo imediato, que é Bereshit. Então, geralmente, tira 3 sefarim nesse dia. Um fica no final, que é a leitura da última Perashá. O outro fica no começo, que é Bereshit. E tem o terceiro livro, que é referente à leitura que depois, o que vai fazer a Haftará, a leitura dos profetas, vai ler. Então, é uma passagem da Perashá de Pinchas, que se refere à festividade de Shemini Atzeret. Então, quem tiver uma sinagoga, que tiver os seus sefarim, eu digo que é bom não ter só um sefer. Se só tiver um, ele vai ler no final. Agora tem que ler o começo, aí tem que voltar, enrolar todo o sefer Torah de novo, manter o outro lado, para ele fazer a leitura da Perashá de Bereshit. Então, é isso que a gente tem. Cada um tem que ter a sua ligação com Deus verdadeiramente, com a sua sinceridade, com a sua honestidade, com a sua idoneidade para com Deus. Cada um sabe. A gente não tem que fazer algo pensando que os outros vão pensar da gente. Seja você mesmo com Deus, o seu âmago com Deus. Então, essa é a nossa raiz. Então, é nesse ponto que cada um tem que se fixar para fazer a sua conexão com o Eterno Deus. Vou deixar até aqui aberto nossas perguntas com nossos amigos, por favor. Rabino Luiz. Ô, seu Luiz, por favor. É até difícil fazer qualquer tipo de pergunta, porque for muito bem colocado tudo, mas, assim, existem algumas dúvidas. Por exemplo, não são dúvidas tão grandes, mas, assim, por exemplo, quando o senhor quando o senhor fala sobre a Tebá na sinagoga, eu já ouvi falar que é uma bimá. É a mesma coisa. Agora, quando o senhor fala que é uma Tebá, tem alguma relação com a Tebá de Noah? Muito bem colocado. É assim, falar, muito bem colocado. Na diferença entre judeus, Ashkenazim e Sefaradim, se foi colocando nomes para a coisa da sinagoga diferentes. Por exemplo, os judeus Ashkenazim gostam da palavra bimá. Bimá vem da palavra bamá. O que é bamá? Bamá, a gente vê na Bíblia, era aqueles altares. Bamot, tem Bamot Baal, aqueles altares para o deus Baal. Então, bimá é algo elevado, onde se faz a leitura da Torá. Então, é uma mesa assim alta, bimá. Inclusive, no hebraico, hoje, bimá se refere a um palco teatral. Chama-se bimá, nesse mesmo sentido. Já o judeu sefaradim usa a palavra tebá. Tebá quer dizer, originalmente, uma caixa. Uma caixa. Então, como a Tebá de Noah não era assim um barco, era um barco tipo uma caixa grandona. Era uma caixa, exatamente. Então, Tebá era uma caixa que ficava no centro da sinagoga, onde o Hazan, ele subia naquela caixa para fazer uma leitura pública da Torá. Isso é uma coisa. Outra, a palavra Tebá, ou Tevá, como se usa no hebraico mais falado hoje em dia, também se refere à letra, palavras. Então, como a Torá são palavras e letras, daí o termo da leitura específica do Tebá. Assim como também, aproveitando a sua pergunta, os judeus Ashkenazim usam Arona Kodesh, para o lugar onde fica guardado o Sifrei Torá. Também está correto. Arona Kodesh é um armário sagrado, que era o nome usado lá no templo. E os judeus sefaradim usam Echal, que também era usado no templo, em relação àquela parte principal onde ficaria lá a menorá, a mesa
da proposição dos pães, o altar do incenso, e passando aquela cortina, ficava a arca sagrada. Tudo isso era errado. Então, da parte mais sagrada da esnoga, onde está o chifre Torá, eles chamam de errado. Mas tanto um como o outro estão corretos no uso. Posso fazer mais uma pergunta? Lógico que pode. Eu tenho costume de usar tzitzit, né? O katan. Fé. E eles vão ficando velhos, eles vão se arrebentando, eles vão ficando, talvez até impróprios para o uso, perdem a sua função daquilo que ele propõe para nós, né, de ver e lembrar dos mandamentos. O que eu faço com eles quando eles ficam assim, Rabino? Eu estou guardando eles, quer dizer, eu já tenho um bolozinho de tzitzit. Eu não sei o que eu faço. Quer dizer, Fantástico, Luiz, fantástico. O pano, eu posso jogar fora porque é um pano. Porque o mandamento é o tzitzit, não é o pano, né? É a veste. Claro. Então eu jogo Com fora. certeza. Mas o tzitzit eu estou guardando, porque eu já li uma vez que falou que tem que enterrar. E aí eu falei assim, Isso. pô, eu não vou enterrar porque eu não sei, eu vou guardar, estou guardando. É assim, seu Luiz, cada comunidade judaica, acredito que aí em Belo Horizonte também, todas têm, onde tem o cemitério israelita, tem uma parte chamada Genizá. Genizá. Às vezes fica no cemitério, às vezes pode ficar até ao lado da própria esnoga lá, Genizá. E vai ser, então, essas coisas como tzitzit, tefilim, mezuzot, Sifrei Torá, que está tudo velho e tudo mais, então vai ser colocado dentro da Genizá, enterrado dentro da Genizá. Então, aqui em Belém, nós temos os nossos cemitérios israelitas, a Genizá, e geralmente a cada 10 anos se reúne as coisas velhas que cada um tem, assim, poder ser usado e é enterrado. Então, aí na sua comunidade, você pode dar para algum judeu aí que tem algum tipo de conhecimento dentro da comunidade, ela tem aqueles cita aqui antigos, e ele faz. Se por um acaso ele não aceitar, não, isso aqui não vou aceitar, digamos, aí o senhor meu poderia enterrar o seu terreno ou uma coisa aí, vai lá, acaba o negócio. Ou seja, tudo isso, qual é o intuito? Para que ele não tenha um uso profano. Já teve um uso sagrado, já não serve mais, agora enterra, ele vai desaparecer na sua santidade, sem ter tido um uso profano. Esse é o sentido. Então, como é que eu vou fazer também com as 4 espécies? Porque teve um fundo... Bem lembrado. Só que as 4 espécies, elas são coisas que fazem parte da natureza e não tem o trabalho humano. Por exemplo, vou dar um exemplo melhor. Por que a gente faz a berachá no vinho e no pão? Poderíamos fazer para o kiddush uma água e numa fruta. Um exemplo. Mas isso não. Você tem que fazer as bênçãos dessas coisas na inteligência do homem. A água, qualquer animal pode beber. Uma fruta, qualquer animal pode comer. Mas pão e vinho, só com inteligência humana. Da mesma maneira, o tzitzit, tem um trabalho humano em cima disso. Já o que é feito do etroga, são coisas da própria natureza. Então, na própria natureza, aquilo pode ser desfeito. Pode ser descartado, então, na própria natureza? Descartado, Em geral, eles fazem assim, eles guardam, para quando chega, é só um costume, não é uma lei, guarda até próximo de Pêssar. Aí, em Pêssar, que eles pegam o etroga para fazer uma comida do etrogo, uma coisa do etrogo, e se ingere. Se não, pode fazer logo em seguida também. Pode plantar ele? Pode fazer, pode e deve. Pegar a semente? Conseguir plantar e der no seu solo aí, com certeza. Estou dando a barra. Pode fazer. Nada, um abraço, seu Luiz. Tem coisas que a gente... Nossa, Não, é verdade, as perguntas são sempre constantes. Rabino. Oi. Oi, Denis. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Rabino, sobre tefilim, a gente está em Yom Tov ainda, né? Até amanhã, não é isso? A gente vai botar tefilim só segunda-feira. Ah, tá. Só segunda-feira, então, tá? Só segunda-feira, porque estamos agora no Falamoed, aí tem o Shabat, aí no domingo é Simchat Torah.
Ainda é como se fosse Yom Tov. Aí chega na segunda-feira, se volta a colocar tefilim normalmente. Ah, tá bom. Valeu. Obrigado. Tá bom? Aí, meus amigos de Macapá, cara, cidade mais fria da cidade do Brasil. Rabino, sabe qual é a estação aqui que a gente está? Sim. Tu falou de estação infernal. Mas sabe o que é bom, seu mozinho? Compra um cachecol, bota no seu pescoço. Dê uma volta aí em Macapá, cara, lá perto do Marco Zero. Eu vou prender ele lá. Agora, você não pode falar dos hemisférios, né? Estou falando dos hemisférios. Tem hora que eu estou aqui no sul e tem hora que eu estou no hemisfério norte aqui. Pois é, não tem aquele pé aqui e um pé ali. Tá aí. E aí, como é que fica, né? Pois é, como é que fica ralar nisso? Aí, mozinho, eu uso uma roupa, bota o cachecol e uma roupa toda vermelha aí, com essa barba. E tinha um rabino que um judeu que ele foi procurou o rabino, eu não aguento mais meus filhos, eles são muito levados. Aí o rabino falou assim: não, calma, olha, faz o seguinte, compra uma cabra e coloca dentro de casa. Você conhece essa, rabino? Não. Aí colocou a cabra, aí passou um mês, falou assim: rabino, agora ficou muito difícil, porque agora tem os filhos e tem a cabra. E a mulher também agora. Assim, faz o seguinte, você vai e compra um casal de galinhas e coloca dentro de casa. Aí passou mais um mês, o cara falou assim: rabino, eu estou enlouquecendo, agora tem a mulher, tem um casal de galinha, tem a cabra e tem os meninos. Assim, aí assim, faz o seguinte, agora você tira a cabra e as galinhas. Aí ele passou um mês: rabino, minha casa está uma paz. Tudo ponto de referência, tá certo, cara. Faz a mesma coisa com o cachecol, pô. Você vai lá e põe o cachecol. Depois o cachecol Agora, quando tirar, que alívio. Essa cidade é maravilha, assim, um cachecol. Até fresquinho. Mas é mesmo, rapaz. É mesmo, né? Hein, irmãozinho? Certeza, cara. Na multidão de conselhos da sabedoria, né? Olha, para quem não conseguiu fazer Yom Kippur aí, dá essa opção para ele: você pode comprar teu cachecol, dar uma volta pela cidade de Macapá. É bom que emagrece, né? Que essa barriga toda aí, bom vai ficar magrinho. Só a vareta. Vai ficar magrinho aí. Ei, Éder, vai tirar a trave do teu bucho primeiro para poder falar do dele. Não, eu tô cuidando da minha saúde, tô fazendo academia já. Tô cuidando da minha, já emagreci 5 quilos. Tá certo, cara. Rabino, pessoal de Macapá pode fazer Yom Kippur em um dia. Agora o pessoal abaixo de Macapá, 2 dias na diáspora. 2 dias. É isso aí. Rabino, brincadeiras à parte, a gente queria pedir algo para o senhor. Nós temos um rapaz aqui na sinagoga, o nome dele é Francisco. O nome da mãe dele é Sara e ele está com um problema de saúde seríssimo. Ainda não conseguiram descobrir. Ele pegou Covid uma vez, ele trabalha inclusive no estado, é motorista de ambulância ele. E aí ele adoeceu de novo, descobriram que não é Covid, mas estão suspeitando de coração, esse tipo de coisa. Ele tem que fazer uns exames segunda-feira, que ele passou muito ruim. A gente queria pedir para o Salvador Mexebará para ele. Claro, por que não? Vou fazer agora mesmo. Misha Berá, Raboteno, Abraham, Isaac Jacob, Yevarei Hashimatov, Francisco. Malca de Amarro, Yevarei, Yate, Belaquei, Yate, Kadosh, Baruch, Dobriúto, saúde. Merefuá, Shelemar, Refata Nefesh, Urufata Guf, saúde perfeita do corpo e da alma. El Nare Fanalô, Deus cura ele, Deus cura ele. Becheneiratzon, Benomar, amém. Digamos todos, amém. Amém. Obrigado, Rabino. Nada, querido. Rabino, tem uma passagem interessante. Eu estou falando porque o pessoal não está falando, então estou colocando. Suas dúvidas, nossas dúvidas. Tem
tem uma passagem interessante, porque lá fala assim que Adonai fala, eu não sei se é para Yaakov ou se é para Abraão, que fala assim, eu me fiz conhecer, eu me fiz conhecer a você por Adonai, mas agora eu me faço conhecer por Yud Rei Vav Rei. Isso. É Yaakov? Olha, Eu não estou lembrando bem se é Yaakov, mas eu lembrei da passagem porque o senhor falou sobre os nomes. o significado, né, do Yud Rei Vav Rei. Exatamente. O que é dito isso na nossa explicação dessa passagem, que até então se conhecia Deus por suas misericórdias. E que a partir daquele momento, Deus era conhecido pela sua justiça também. Se não me engano, essa passagem, Luiz, tem na Perachá lá de Vaiaro. Tem Vaierá, que está em Gênesis, e tem Vaiaro, que está lá em Shemot. Então, essa de Shemot é que fala isso, é que Deus ia trazer, então, aí as pragas do Egito. Então, nesse sentido aqui, Deus é misericordioso, lógico, mas naquele momento lá era preciso que Deus manifestasse a sua justiça e ver as pragas do Egito, que acontecesse, então, a redenção do povo para depois a gente receber a Torá no Monte Sinai. Nada, querido. Sabino, Dan. Ô, seu Dan, tudo bem? Tudo. Estava acompanhando sobre a questão de Elohim, né? Que você estava explicando que pode ser seres espirituais, juízes, homens elevados, ou o próprio Eterno, né? Aí, lá em Bereshit, quando fala os filhos de Elohim, ali está se tratando de quê? Meu amigo Dan, ali, como tu sabes, a Torá ela tem várias linhas, ou então dimensões, ou então de forma de interpretação. Da forma mais literal, sem partir para os outros níveis de interpretação, de alusiva a outra coisa, então aquela mística, na literal, os filhos de Deus ali, Benei Ha-Elohim, é o mesmo que é utilizado, por exemplo, no Salmo 29, que a gente usa quando canta para Deus, para Shabbat, como Shabbat, Morle David, Avula Adonai, Benei Elim, ou seja, deem a honra, a glória ao Eterno, filhos Elim, que é a tradução lá, as pessoas poderosas. Essas pessoas poderosas são aquelas pessoas que estão servindo a Deus. Então, nesse mesmo sentido, é o que a gente tem lá, esse capítulo 6 de Gênesis. Benei Ha-Elohim eram aquelas pessoas que estavam servindo a Deus, ou que deveriam servir a Deus. E Benot Ha-Adam, as filhas do homem, são aquelas pessoas que não estavam servindo a Deus, serviam ao homem. Então, não era esperado que os que servissem a Deus cometessem os pecados que cometeram. Então, se até as autoridades religiosas corretas pecaram, o mundo acabou, o mundo virou um caos. Daí Deus traz o dilúvio. Agora, tem outras explicações em outros níveis. Isso aí eram anjos. Os anjos vieram aqui na Terra. Aí está na literatura judaica, lógico, está no Talmud, é comentado, seriam anjos. Mas por que os anjos teriam vindo aqui à Terra? É dito não, porque os anjos viram os homens pecando e não fizeram, e eles disseram para Deus, não vai fazer nada. Aí Deus disse, bora ver você lá embaixo. Aí os anjos vêm aqui embaixo e acabam também sucumbindo com as tentações daqui de baixo. E isso serve de álibi para nós. Então, quando era oferecido aquele sacrifício Yom Kippur, um era para Deus, Lashem, outro era Azazel, que era levado até a terra árida. Tomando por base dessa segunda interpretação que eu disse, Azazel era para expiar o pecado também dos anjos que vieram aqui à terra. Segundo essa literatura judaica, talmúdica está dizendo quem eram esses anjos, dá o nome deles. Um era Uza, outro era Azael. Então, Azazel, aquele que dá força do eterno Deus. E eles sucumbiram nas tentações daqui. Então, quando chega no Yom Kippur, a gente diz para Deus, já nos livrou da idolatria. Mas o único pecado que a gente não está livre na atualidade é a imoralidade. Então, a gente pede perdão a Deus.
Se até os anjos pecaram, isso demonstra o quanto é difícil a gente tentar superar a imoralidade. Moralidade em vários sentidos, daquilo que a Torá escreve. Então, isso seria referente lá ao pecado dos anjos, segundo essa interpretação do capítulo 6 de Gênesis. Mas Bene Elohim, se a gente tomar literalmente, se refere ao filho de pessoas poderosas, filho daquelas pessoas que serviam ao Eterno. Segundo outra interpretação, baseada nisso, quem eram esses filhos que serviam ao Eterno Deus? Os descendentes de Shet. Quando Caim matou Abel, então Adão teve um outro filho, mencionado o nome dele, Shet, que nasceu com a semblante de Adão, com o semblante do próprio Eterno. Então, nessa linhagem, todos eles serviam ao Eterno Deus. Enquanto que de Caim, que não tinha semelhança de Adão, por que não tinha? Porque não é mencionado. Se é mencionada a semelhança de Shet em relação a Adão, porque os outros não tinham. É dito, inclusive, que os dois, Caim e Abel, eles tinham duas qualidades que são humanas. Caim é do extremo ciúme. Aí a palavra Caim, da palavra Kim-A, quer dizer ciúme. E Abel, Hevel. Hevel é como está no livro lá de Eclesiastes. Hakol Hava, Hevel Havalim. Tudo é vaidade de vaidade. A vaidade. Por que o ciumento matou o vaidoso? Porque o vaidoso, quando Deus o aprovou na sua oferta, ele deve ter tirado um sarro, falando português claro, do Caim. Deus gostou só da minha oferta, não gostou da tua. Aí, o extremo ciumento ficou com muita raiva e foi e matou o seu irmão. Então, é essa que é a base. Então, Shet tinha o semblante de Adão, tinha o semblante daquela divindade, do próprio Deus, as qualidades do próprio Deus, nesse sentido. Então, quando chegou naquela sexta geração, aqueles que serviam ao Eterno deviam continuar com isso, eles foram e pecaram com as filhas dos homens. Ou seja, a gente tem uma luta interna durante a vida inteira do nosso impulso para do bem, num cambar para o impulso para o mal. E isso só com muita luta para todos nós. Verdade. Obrigado, Rabino. Zaco Maru, meu amigão. Olha, eu fico tão feliz com essa aula, vai dar 10 horas. É tanto assunto que a gente tem, e o assunto puxa uma coisa. Hoje à noite vai ter o mel dado para aquele que for fazer a noite inteira. Então ele pode ler o livro de Devarim, que eu estou falando, e depois ler o livro dos Salmos. Geralmente, nas sinagogas, aqueles que são mais fiéis vão fazer isso. Vão ficar a noite inteira ou fazendo as leituras, ou então estudando por conta própria. Bora estudar tal passagem. Aí pega aquele debate talmúdico e vai, e assim se passa a noite inteira. Para aquele que não for fazer a noite inteira, acabou a nossa aula aqui, dê uma lida, pelo menos, no livro de Devarim, ou numa passagem, para tentar fortificar esse dia, e amanhã, se acordar cedo, faz logo a sua oração bem cedo. Tá bom? Então, para todos nós, excelente Shabbat. Toda rabacha, né? Zaco Baruch, que a gente possa fazer a leitura. Shabbat Shalom, meu amigo Ulisses. Shabbat Shalom, Rabino. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Carol. Obrigado, Rodinei. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, meu amigo Samuel. Então, um abraço para vocês aí. Abraço, Rabino. Tchau, tchau. Ulisses? Deu para aprender alguma coisa? Oi? Que aula, hein, meu amigo? Poxa. Que aula, eu estou até sem palavras aqui. Ó. Não, muito boa, cara. É campeão Muito demais. bom mesmo. É muito bom. É muito bom. É uma pena estar tão distante, cara. Não quer se mudar para lá, não, Luiz? Ah, eu vou para aí, cara. Já vou para aí, logo, já vendo tudo aqui, já vou para aí. Pronto. Tá certo. Eu tive que me afastar, não teve jeito para mim. Tem jeito não, cara. Você tem que estar perto de um cara desse, de um homem desse, para poder fazer as coisas certas, cara. Você entender, entender. Não é que você precisa entender para fazer, mas assim, mas se você